Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Meu Deus, é forte, é muito forte. Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está em Lucas. O Senhor tem falado muito ao meu coração em Lucas 18, aleluia, a partir do verso 3 até o 5, que diz assim a palavra do Senhor. Havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva ia ter com ela, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Louvado seja o nome do Senhor por esta rica e poderosa palavra. E o Senhor falou ao meu coração, quando eu li esta palavra, no dia em que eu dirigi a live, dirigi a vigília, ela falou ao meu coração, e aí o título que eu daria para esta palavra seria o poder da perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me emociono porque eu fiquei em dúvida em trazer esta palavra para nós nesta tarde. Mas o Senhor me fez prova. Aleluia. E Ele viu no dia de hoje se eu iria dar um sinal de que era uma mulher perseverante. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos nós com o coração cheio de graça, de gratidão ao Senhor, porque aprove a Ele todas as coisas, Ele é o dono do tempo, e nada acontece sem o teu querer, sem a sua vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta parábola do juiz iníquo, o Senhor Jesus Cristo enfatiza o grande poder da perseverança e da paciência, aleluia, para alcançarmos os nossos objetivos, aleluia. E eu não vou poder, meus amados, terminar esta palavra, eu vou correr porque eu tenho que contar esse testemunho no meu tempo, e o testemunho que eu vivi hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A grande perseverança daquela viúva, que o juiz a chamava de importuna, foi determinante para que ela tivesse êxito, aleluia, durante aquela caminhada, aquela sua ida até o juiz iníquo. Por não temer a Deus, nem respeitar homem algum, também não se mostrava tão disposto a atender ao pedido daquela pessoa, daquela viúva. Nós bem sabemos que viúva, quando ela tinha marido, quem cuidava era o marido, se ela tivesse filho homem, quem cuidava era filho homem, né? Mas se ela não tivesse ninguém, ela vivia à mercê, né? Mas aprove ao Senhor que ela foi uma pessoa, aleluia, perseverante, a qual o Senhor trabalhou nela, na pessoa dela, trouxe a ela paciência, trouxe a ela a paz necessária,
de insistir, mesmo diante de alguém que não dava nenhum valor, não dava nenhum cartaz, não dava a ela nenhum afeto, não demonstrava, né, para que resolvesse a sua causa. Se quiser fechar, viu, Raquel? Fecha, que eu falo alto e posso incomodar. Eu estou aqui na casa da minha vizinha, viu, gente? Então, ela não desistiu diante da dificuldade, diante do descaso que ela passou, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí, eu vou citar aqui para nós, nesta tarde, 4 pontos do segredo de uma perseverança. Eu vou citar para nós aqui alguns versículos e capítulos, nós vamos acompanhar para que nós possamos ver e que muitas vezes o que acontece no nosso cotidiano também aconteceu naquela época, mas o que nós podemos tirar de lição é que a certeza de que as coisas acontecem quando perseveramos, quando insistimos, quando determinamos que vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E um desses segredos é a insistência e a busca incessante pelo alvo a ser alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverar é não desistir, mesmo em face das circunstâncias adversas, mesmo percebendo o coração endurecido daquele juiz. Aquela mulher não desistiu de pedir solução para a sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos Lucas 21:19, o Senhor Jesus Cristo disse que na vossa paciência possui a vossa alma. Aleluia. E lá em Eclesiastes 1:11, Paulo afirma que devemos ser, aleluia, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo afirma, aleluia, ainda que ele nos aconselha de uma forma dizendo, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Louvado seja o nome do Senhor. E em todo tempo, quando nós trazemos a perseverança, quando oramos, quando colocamos aquilo incessantemente diante do Senhor, toda aquela causa, todo aquele jugo, toda aquela provação, aleluia, nós alcançamos. E o resultado disso é esta vigília. O resultado disto é esse momento em que estamos vivendo hoje. O resultado disso é essa gratidão a qual nós estamos tendo ao privilégio de sentir a presença do Senhor, aleluia, em prol da nossa causa, porque Ele ouviu o nosso clamor em prol das famílias, em prol do nosso irmão, em prol das nossas irmãs, em prol de mais de 200 e poucas pessoas, como Célia bem pode dizer mais precisamente. Aleluia. E o que nós estamos vivendo hoje é a perseverança do que nós iniciamos há tempos atrás. Nós estamos vivendo hoje o resultado da perseverança a qual nós, aleluia, colocamos diante do Senhor há tempos atrás. Nós estamos hoje de posse da vitória porque perseveramos em oração. Nós pedimos, clamamos, insistimos e o Senhor atendeu. Louvado seja o nome do Senhor, como Ele está fazendo, como Ele ainda vai aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver na Bíblia Sagrada pessoas que venceram pela perseverança. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada, através da vida, aleluia, do nosso amigo Jó. Louvado seja o nome do Senhor, que para nós ele foi um exemplo de vida,
de perseverança. Aleluia. A Bíblia, ela registra a história de muitas pessoas que venceram pela perseverança. Aleluia. Em Tiago 5:11. Tiago 5:11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando analisamos a situação de Jó, como é bem conhecida por nós, uma situação de escassez, uma situação que ele já tinha perdido tudo, e o Senhor me trazia à mente Jó sentado em meio às cinzas e se coçando com um pedaço de caco. Oh, aleluia! E ali, para alguns, quando olhassem, talvez não visse mais esperança alguma nele, pela situação a qual ele estava enfrentando naquela hora. Mas o Senhor olhou para o coração de Jó e viu que ele estava esperando com paciência, e viu que ele estava esperando o momento certo, viu que ele estava aguardando com perseverança o agir do Todo-Poderoso, aleluia, por sua vida. E nós já sabemos como resultou, aleluia, o fim daquele sofrimento de Jó. Nós podemos, aleluia, ver que o Senhor deu muito mais do que ele tinha perdido. O Senhor restituiu muito mais do que ele havia perdido naquela época. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Números 14, o próprio Senhor deu testemunho da perseverança de Caleb, dizendo, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ei, Caleb, ele não se atemorizou diante dos gigantes da terra prometida. Ele foi um dos espias, aleluia, que esteve ali vigiando aquela terra, olhando, junto com Josué, e a palavra diz que ele se rasgou. Ele se rasgou diante do povo. Isso traz para a gente que ele enfrentou o povo. E a palavra do Senhor diz que quando nós vamos se aprofundando, ele diz que aquela quantidade de pessoas eram para mais de 1 milhão. Muita gente, para dar de comer aquela gente por manhã, por tarde e por noite. A Bíblia compara a 3 vagões de trens entupidos de alimento para todo aquele povo. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor provia pela manhã, provia pela tarde, provia pela noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Caleb, isso eu estou falando para que nós tenhamos a noção do que Caleb enfrentou. Porque Caleb ele foi destemido, ele foi audacioso. E ele enfrentou o povo quando ele disse que... Vamos ler para não ficar só em minhas palavras. Números
Louvado seja o nome do Senhor. Números 14. Aleluia. Louvado seja Deus. Números 14, 6 diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual possamos a espiar é terra muito boa. No verso 10 diz assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, ou seja, por ele ter enfrentado o povo quis apedrejar, o povo quis matar, o povo quis avançar. E não eram poucos, não, eram muitos. Aleluia. Mas aí o Senhor chegou primeiro e interferiu. Louvado seja o nome do Senhor naquela ação. Aleluia. E aí, quando nós trazemos para a nossa vida, nós podemos dizer que não existe ação satânica que se levante contra o povo do Senhor, quando o povo do Senhor é, aleluia, destemido e avassalador, quando o povo do Senhor enfrenta, quando o povo do Senhor avança, quando o povo do Senhor vai na ordem do mestre, não existe potestade do ar que se levante para prevalecer, porque se levantar, o Senhor entra em ação e abate todas as hostes do inimigo contra as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o verso 11, ele diz assim: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês ainda não estão crendo no que eu tenho feito, no que eu tenho proporcionado, no que eu tenho mostrado, no que eu tenho dado a direção. Vocês ainda não creram. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês ainda não estão crendo que eu sou o Senhor, sou o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nisso nós podemos ver, nós podemos ter a certeza de que o Senhor é sim conosco, de que o Senhor faz sim em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos dá prova que deu, aleluia, por herança os filhos de Caleb. Louvado seja o nome do Senhor aquela terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus disse em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas provações tem o povo do Senhor passado, muitas provações tem o povo do Senhor sofrido, tem sofrido tentações, tem sofrido angústias na alma, tem entristecido o espírito, mas o Senhor em todo o tempo está dizendo que está conosco, que é o nosso Deus, que tem dado prova que está conosco, que Ele faz infinitamente mais do que pensamos, ou mesmo do que pedimos, que Ele é o Deus por excelência, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o Deus que faz em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, e nós não podemos desistir em meio à dificuldade, porque temos que ter esta certeza. Aleluia. Lucas escreve em Atos 1:14 que todos estes perseveraram aleluia, unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aqui fala da morte, quando Jesus foi levado, aleluia, para ser crucificado,
e ficou, aleluia, Maria e os seus irmãos ali e deram continuidade ao evangelho do Senhor. E avançaram propagando o evangelho, avançaram curando, avançaram evangelizando, avançaram fazendo. Eles não se entristeceram com a ocasião, eles não se entristeceram com o que tinha acontecido, com a morte de Jesus. Eles eles avançaram, continuaram, deram continuidade à obra. Nós não podemos parar diante das lutas, das dificuldades, das aflições. Nós não podemos se atemorizar, nós não podemos ficar intimidados. Nós temos o Deus, aleluia, Criador dos céus e da terra, que está conosco, que está nos dando a direção, que está nos dando, aleluia, a paz necessária para esperarmos com paciência, porque o que Ele tem preparado para nós é muito mais além do que pensamos, do que pedimos. Nós temos o céu, aleluia, por morada. Nós temos, aleluia, o Todo-Poderoso por contemplar a sua face. Nós temos, aleluia, o Senhor por excelência e nós não podemos parar. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Tiago afirma que temos por bem-aventurados que sofrem. As promessas de Deus, aleluia, em Tiago 11 diz, as promessas de Deus são para os que perseveram, enfrentaram o sofrimento e não desistiram de lutar. Hebreus 10, 23, não podemos parar, não podemos desistir, temos que enfrentar o sofrimento, as aflições, nós não podemos, aleluia, se atemorizar. Nós temos que insistir, porque aquela viúva, ela insistiu, aquela viúva, ela creu, aquela viúva entendeu que a causa dela tinha que ser julgada, porque ela tinha, por razão, o que ela estava buscando. Você tem certeza que está buscando o céu? Você tem certeza que serve ao Senhor? Você tem certeza do que Ele tem preparado para a sua vida? Você tem certeza que o Senhor virá e buscará a sua igreja e que nós vamos contemplar o face a face? Então persevera. Então permanece, então insiste, então espera. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo quanto tiver de acontecer, vai acontecer no tempo certo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí são as 17h58, eu tenho 2 minutinhos para dizer aos irmãos que moram na cidade de Macau, vim a Natal para levar minha mãe para fazer um exame. No caminho, o Senhor me deu livramento, porque um carro iria bater no meu carro, mas Deus me guardou e guardou a minha família. Aleluia! E quando eu cheguei, corri para poder dar tempo e fazer aqui, participar com os amados irmãos do momento a qual eu tinha me comprometido, e eu entreguei nas mãos do Senhor. Disse, Pai, se for de tua vontade eu estar ali naquele lugar, que o Senhor possa fazer conforme a tua vontade. E quando eu olhei para o trânsito, eu até tinha batido uma foto, mas meu celular descarregou na hora e não foi enviado para o grupo a qual estávamos nos falando. E eu vi aquela fila de carro e eu disse, Jesus, não vai dar tempo. E quando eu penso que a fila de carro era o que me impedia, eu vejo uma multidão, um protesto, eu digo, pronto, também. Aí é que piora, não vai dar tempo. E aí o Senhor disse, eu estou contemplando o teu coração. Eu estou contemplando para ver se tu estás ou se vai ser perseverante, como tu queria levar aquela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu rapidamente vi um outro caminho. Eu não tenho o costume de andar aqui na cidade de Natal, mas Deus me deu o discernimento, eu consegui outro caminho, e esse outro caminho foi um atalho. Eu consegui chegar. Quando eu cheguei, achei que tinha colocado meu carregador na bolsa e ele não veio. Meus amados, eu tive Covid e eu tenho reflexos assim, de esquecimento. E eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E eu ouvi
né? Porque eu tive uma conversa com Glauber, e Glauber, qualquer coisa você vai na vizinha. E eu me lembrei da minha vizinha e vim aqui e ela conseguiu um carregador para mim. E quando eu consegui conectar, tinha uma mensagem lá de Aline, se não me engano, perguntando se dava para mim entrar às 5h30. E eu disse que estava tentando. E eu entrei exatamente às 5h33. Um número profético. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus por ter chegado até aqui, porque o Senhor falava ao meu coração. Aleluia, que tinha se agradado, porque fui uma pessoa que perseverou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui uma pessoa que eu corri, aleluia, em busca do que eu queria, do que eu tinha me comprometido. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor sabe no meu coração. E eu não gosto de falhar nos meus compromissos. E aprove ao Senhor, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de todas as coisas e nada acontece sem a sua vontade. Eu estar aqui, aleluia, e trazer, aleluia, para vocês o meu próprio testemunho vivo, aleluia, hoje, vivido hoje, no presente dia, na presente hora, aleluia, pelo Senhor, uma experiência ímpar da parte do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele viu que o meu coração estava disposto a servi-lo no serviço do reino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero agradecer, desculpa esses 2 minutinhos, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas orações, porque o Senhor me guardou no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aqui eu entrego a minha oportunidade. Seja perseverante, seja